vida. Louvado seja Deus. Quem encontrou? Todos encontraram? Glory of Jesus. Amém. O povo olha para mim quando eu falo assim, né? Todo mundo para cá, só Jô que não olhou. Mas o restante todo mundo olhou para cá. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé. E afirmando Israel, será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar. E em nome de Yahvé, o Senhor, em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, na capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. E então arrumou toda a lenha e cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e sobre a lenha armada. Amém? Somente até aqui. Você vai falar assim comigo: Senhor Jesus. Não, tá fraco. My visions. Let's go, my people. Vamos, pessoas. Senhor Jesus. Falai comigo. Através da sua palavra. Aleluia. Pode aplaudir e exaltar o santo nome do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, amados. A palavra do Senhor nos fala de um homem a qual, de certa maneira, eu tenho uma admiração muito grande ao deparar com as histórias deste profeta na palavra do Senhor. Elias, ele foi um homem que tinha uma comunhão tão íntegra para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ainda em vida ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo e levado aos céus de glória. Um homem que tinha uma intimidade tão profunda e severa para com o nosso Deus, a qual ele é arrebatado e levado aos céus. E Elias, amada e querida igreja, estava sendo perseguido por Acabe e Jezabel, e ele chega a profetizar: conforme a minha palavra, não vai chover, nem vai haver orvalho sobre a terra por 3 anos. Elias, ele lança uma palavra, uma profecia, conforme a palavra dele ali, que não haveria de chover e nem orvalho sobre a terra durante 3 anos. E quando ele abre a sua boca, ao passar alguns minutos, a sequidão começa a tomar aquele lugar. E não houve nem chuva e nem orvalho sobre a terra. Eu imagino Acabe e Jezabel ficando mais perturbados ainda, pelo poder e a ousadia daquele homem de Deus de profetizar tamanha sequidão. Naquele tempo, amados, se não chovesse, se o Papai do Céu não mandasse água dos céus, a plantação não iria bem, os animais não iriam bem, a ovelha não produziria, o gado não iria produzir, não iria haver ali uma certa prosperidade, porque não ia haver chuva, iria passar por um momento de sequidão. E um momento de sequidão é algo terrível. Quem já ficou com sede aí? Muita gente? Mas ninguém ficou com sede, não? Então faz um jejum lá, não fica sem beber água para você ver como o negócio da estreita. Ficar sem beber água é ruim. Às vezes ficamos nós sem alimentar. Mas às vezes quando a sede bate, é algo mais tenso sobre as nossas vidas.
Elias, ele profetizou a falta da água. Elias, ele profetizou a falta do orvalho. Porque se havesse orvalho, o povo poderia juntar um pouquinho do orvalho e beber das folhas pela manhã, irmãos. Mas foi algo terrível ali. Não houve água e nem orvalho durante todo aquele tempo. E Elias, ele chega diante dos 450 profetas de Baal. Junto de todo o povo, havia uma grande nação ali que confiava em Baal, naqueles deuses mortos, a qual não tinha poder para fazer nada, para mover, para reger nada. E Elias fala: vamos ver qual Deus responde com fogo. E o povo ali todo reunido, juntamente com aqueles 450 profetas. Eu vou colocar o meu bezerro no altar e vocês vão colocar o bezerro seus no altar e vão oferecer um sacrifício ao seu Deus e eu ao meu Deus. E não iremos acender fogo, nem isqueiro, nem fósforo, nem gasolina, algo inflamável, não vai haver aqui isso. Mas o Deus que mandar fogo dos céus, este será Deus. E Elias lança esse desafio, amados. E quando Elias lança esse desafio, o povo olha e o povo se agrada. A multidão que estava ali se agrada. E os 450 profetas de Baal, fica todo mundo animadinho, falando: é agora que irei mostrar para Elias o tamanho do poder do meu Deus Baal. É agora que irei mostrar para ele o tamanho do poder do Deus a qual nós servimos. E Elias ali, falando consigo mesmo: vamos ver o Deus que vai responder com fogo e que vai tomar este sacrifício. Glória a Deus. Vamos ver o Deus que vai atender a este sacrifício. O povo ali se agrada, irmãos. O povo acha interessante ali aquele negócio. Você já viu que quando falou de desafio e de sacrifício, se tiver uma multidão pelo meio, o povo se agrada? O povo quer ver. Aonde tem uma disputa, o povo quer ver. Cruzeiro e Atlético vai jogar hoje. Aí o povo fica doido, vamos ver quem vai ganhar. Brasil vai jogar, United States of America vai jogar. Vamos ver quem vai ganhar. O povo gosta de ver este negócio. E a multidão está ali, todo mundo preparado. Imagino alguns até sentando e falando: isso eu quero assistir ao vivo e a cores. Aqueles que confiavam em Baal, falando: bicho, Baal vai massacrar o Deus deste coitadinho. Nós somos 450 e ele é apenas um profeta qualquer que está confiando em Deus que não tem poder. Mas aquele povo estava enganado, irmãos. Às vezes o povo também olha para você da mesma maneira. Às vezes o povo contempla a tua vida e vê você andando de sandália havaiana e vê você andando na rua e fala: coitado, coitada, não tem poder de nada. O Deus que ele serve, que ela serve, não é nada. Mas eles estão enganados quando vê o Deus a qual eu e você servimos nos respondendo com fogo, com poder e glória sobre as nossas vidas. O meu Deus, ele é Deus de surpresas. Às vezes nem Elias imaginava que Deus iria fazer daquela maneira ali, no meio daquela multidão. Irmãos, quando nós temos coragem e desafiamos e chamamos uma multidão para a glória e para a honra se dada ao nome de Jesus, o nosso Deus se agrada.
Porque você não vai estar demonstrando a tua glória, mas você vai estar demonstrando o tamanho do poder do Deus a qual você serve. Elias falou bem claro: Deus ia responder com fogo, não iria ser Elias. Iria ser o Deus que Elias serve. E aí então começa o ritual daqueles profetas. Aqueles 450 profetas começam o ritual deles. Colocam o bezerro sobre a lenha, sobre o altar, e começa a invocar o nome de Baal. E começa a pular, saltitar. Mas aqueles homens começam a se cansar, irmãos. Imagine 450 profetas de Baal. Vai uma quantidade ali, pula, salteia, pula sobre o altar, e nada de Baal responder. Aqueles homens já estavam chegando ao extremo. Imagina aqueles homens fazendo de tudo. Aqueles homens, amados, deve que eles até cacarejavam com galinha, querendo ver Baal responder com fogo, pulando sobre aquele altar e batendo as asas. Mas nada de Baal responder, irmãos. E Elias começa a criticar e a sorrir, porque Elias sabia quem é o verdadeiro Deus. E eu e você sabemos quem é o verdadeiro Deus sobre as nossas vidas. Aqueles homens começam a se cortar. Sangue começa a pingar e se cortando, e nada de Baal responder. E Elias enxergando toda aquela cena e falando: ixi, cadê o Deus desses homens? Será que está viajando? Será que está dormindo? Será que está tomando café? Será que está fazendo compra? Será? Se fosse os dias de hoje, não seria comprando café. Café está caro. Mas Elias critica daqueles homens e fala: cadê o Deus deles? Aqueles homens, amados, ficam desfalecidos, tentando chamar a atenção de um Deus morto. E ali, passando ali aquele tempo, Elias fala: agora é minha vez, né? Chega de show, chega de palhaçada. Agora vou demonstrar para vocês o Deus que responde com fogo. E Elias começa a organizar o altar. O altar estava todo bagunçado, irmãos. Você vai oferecer algo para o Senhor bagunçado? Você vai receber uma visita na sua casa, você vai deixar a mesa toda bagunçada, vasilha suja, as panelas de comida aberta para a mosca entrar? Você vai deixar? Não. Elias, ele começa a organizar aquele altar, a lenha sobre o seu devido lugar. Elias começa com a lenha no seu lugar. Elias põe as pedras, ele pega 12 pedras ali, simbolizando a tribo de Israel, a tribo de Levi. E ele coloca ali aquelas 12 pedras que simbolizam. E coloca ali aquele bezerro sobre aquele altar. Algo limpo e puro, limpo em volta do altar. E manda fazer um reco em volta de todo aquele altar. E Elias manda derramar o que ali, irmãos? 4 cântaros de água. E repete isso 1, 2 e 3 vezes, encharcando aquele altar, e encharcando aquele bezerro com aquelas lenhas. No início da palavra, os irmãos viram que estava faltando o quê? Água. Muitos animais já tinham o quê? Morrido de sede. Muitas plantações já tinham morrido de quê? Falta de água. E Elias, ele oferece para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não somente um altar, mas ele oferece um sacrifício. Algo que estava faltando, ele entrega a Jesus 4 cântaros de água. Entregue para Jesus um sacrifício nesta noite, seja em oração, seja em propósito, diante da presença de Deus. Quando
Vixe, mas não tem água aqui não. Vixe, vai lá no palácio do rei Acabe e Jezabel buscar essa água. Porque o povo queria ver o que iria acontecer. Irmãos, quando Deus chega sobre as nossas vidas para nos honrar, Deus usa aqueles que se dizem inimigos nossos para trazer água e derramar sobre o nosso altar, fazendo parte do sacrifício ao nosso Deus. E depois que está encharcado aquele altar por água, este alimento, este líquido, Elias começa a clamar ao Senhor. Senhor, a oração de Elias: mostra para este povo que o Senhor és o Deus de Israel. A oração dele foi essa: e mande fogo dos céus. E quando Elias finaliza a oração dele, irmãos, vem fogo, uma língua de fogo do alto céus de glória, e pega aquele altar, com aquele bezerro, com aquelas pedras, lenha, com aquela água, enxuga tudo, e o povo ali se prostra e começa a glorificar o Deus a qual eu e você e Elias serve, e qual servimos nessa noite.